Bom dia, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vim eu hoje para falar com vocês de cabelo natural, de pele natural também, sem make hoje, porque hoje foi muito corrido, não deu tempo de nada. Só deu tempo de ir fazendo uma coisa atrás da outra, então não deu tempo de me arrumar muito. Mas espero que vocês estejam prontos para mais um estudo bíblico e que esse estudo venha transformar a vida de vocês, amém? Então a gente vai fazer como a gente sempre faz. A gente vai ler primeiro a Bíblia, vai ler primeiro o capítulo todo, e aí depois a gente vai pro estudo, tá bom? Então vamos lá. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque é anunciado pelo profeta Isaías que disse: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja as alparcas, as sandálias, né? Quer dizer, as sandálias, não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e eis que o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, vamos lá para o nosso estudo. Vamos lá, bora lá. Então, as lições principais. Peraí. Vamos lá. O capítulo 3 do livro de Mateus mostra o início do ministério de João Batista e prepara o caminho para Jesus. Aqui vemos o arrependimento, a mudança de vida, o batismo, a humildade e a confirmação de Jesus como Filho de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João Batista surge depois de anos de silêncio profético em Israel. Ele pregava no deserto, um lugar simples, longe da religiosidade vazia. Deus continua levantando pessoas simples para anunciar a verdade. Nem sempre o chamado começa em lugares famosos. Vamos lá. A mensagem principal era o arrependimento verdadeiro, mudança de mente, atitude e direção. Não basta frequentar a igreja. Deus deseja transformação diária. João cumpria a profecia de Isaías, prepara o caminho para Jesus. Tudo que Deus promete se cumpre no tempo certo. Aleluia, amém. João tinha uma vida simples e separada do luxo. Seu foco era a sua missão. Muitos querem aparência espiritual, mas Deus procura a entrega verdadeira.
O povo reconhecia seus erros publicamente. Existe cura quando há arrependimento sincero e confissão diante de Deus. João confrontou os fariseus e saduceus porque tinha a religião sem transformação. Deus não se impressiona com a aparência espiritual. O verdadeiro arrependimento produz mudanças visíveis. Quem mudou por dentro demonstra o comportamento. Eles confiam na tradição religiosa e não em relacionamento com Deus. Ser da família cristã não substitui vida com Deus. Deus observa os frutos espirituais. Nossa vida precisa gerar amor, verdade, perdão, santidade e misericórdia. João reconhece que Jesus é maior e batizaria com o Espírito Santo. O Espírito Santo transforma o interior do ser humano. Jesus separa o verdadeiro do falso. Deus conhece quem serve de coração. Então não adianta a gente servir apenas por servir, mas a gente tem que servir de todo o nosso coração. Amém? Jesus foi até o Jordão para ser batizado. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus deu o exemplo de humildade e obediência. João se sentia indigno, mas Jesus mostrou que precisava cumprir toda a justiça. A obediência de Deus vem antes da nossa compreensão. Após o batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba. Quando existe obediência, Deus manifesta sua presença. O Pai confirma publicamente quem é Jesus. Nossa intimidade deve estar em Deus e não na aprovação das pessoas. Então, algumas perguntas para vocês se fazerem. Pergunta número 1. Tenho produzido frutos dignos de arrependimento? Pergunta número 2. Minha fé é aparência ou transformação? Pergunta número 3. Estou ouvindo a voz de Deus ou apenas as tradições? Número 4. Minha identidade está afirmada em Cristo? Então, número 4. Então, ficam essas perguntas para a gente se fazer, né? E Deus vai responder mediante a resposta que você dar a essas perguntas, né? Deus vai falar o seu coração, amém? Então, vamos lá. Vamos orar para a gente concluir. O Senhor gera em mim um coração arrependido e sincero, que procura produzir frutos que te agradam. Batiza minha vida com o Espírito Santo e ajuda-me a viver em humildade e obediência. Em nome de Jesus, amém. Então, espero que você tenha gostado desse estudo. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Então, coloca aí nos comentários se você já fez esse estudo, se Deus falou alguma coisa com você, se você tem alguma sugestão, que eu quero saber tudo, tá bom? E não esquece de compartilhar para que mais pessoas venham ser transformadas, assim como você foi transformada através desse vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe grandemente vocês. Beijos!